Um garoto entediado da vida cotidiana passa a sair nas ruas de noite, onde conhece uma vampira que o apresenta as maravilhas da vida noturna, mas ao adentrar cada vez mais nesse mundo, percebe que não é mil maravilhas. Fala amigos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Note e estamos no anime Call of the Night. Certo dia na escola, um garoto chamado Yamori Kou recebe uma carta de amor. Depois de abri-la, ele conhece a garota. No entanto, ele rejeita a proposta dela. Sem a intenção de ferir os sentimentos da mesma, ele explica que não é como se ele não a achasse bonita, é só que não entende toda essa coisa de amor. E a menina foge chorando. No dia seguinte, suas amigas começam a intimidar Kou por rejeitá-la e começam a abusar dele, dizer o quão inútil ele era. À medida que isso continua, a vontade de Kou de participar da escola simplesmente desaparece. Ele se sentiu desconfortável e decidiu fugir à noite pela primeira vez. No mundo onde a maioria das pessoas dorme à noite, ele estava curioso para explorar como a cidade iria parecer. O céu está iluminado pelos aglomerados de estrelas. Olhando em volta, ele vê estradas vazias e tem uma súbita sensação de liberdade. No caminho, ele se depara com uma máquina de venda automática de bebidas alcoólicas. Sem ninguém para vê-lo, ele reúne coragem e tenta comprá-lo, mas de repente, Nazuna, uma garota coberta com um manto preto, aparece ao lado dele. Kou enlouquece e explica que foi um erro, e que ele nunca mais ia fazer isso. Depois disso, ele tenta escapar, mas Nazuna o impede e o acalma, dizendo que não é uma policial. Nazuna diz para segui-la se ele se sentir cansado e quiser relaxar. Kou acha isso muito suspeito, mas ainda a segue. Depois de algum tempo, eles chegam na casa dela. No elevador, ela explica que seu negócio é ajudar pessoas que têm dificuldade para dormir. Depois que eles entram, ela diz para ele deitar na cama. Kou enlouquece pensando que ela vai fazer algo indecente com ele, porém, Nazuna garante que não é isso que ela está pensando. Então, Kou finalmente decide se deitar. Depois de algum tempo, estranhamente seu corpo começa a ficar muito leve e ele acaba adormecendo. Nazuna verifica perguntando se ele realmente está dormindo. Após inúmeras tentativas, quando Kou não responde, Nazuna conclui que ele de fato está dormindo. Agora ela mostra sua verdadeira face. Enquanto ela se aproxima, não sabia que Kou apenas fingia estar dormindo. Nazuna abre a boca e enfia as presas no pescoço de Kou. Depois disso, ela bebe o sangue dele e fica encantada com o quão delicioso é. No entanto, ela começa a entrar em pânico quando Kou se levanta. Ela tenta explicar que tinha um mosquito no pescoço dele e ela o esmagou. No entanto, não é muito conveniente. Nazuna desiste e revela que na verdade é uma vampira. Ao saber disso, Kou começa a pirar com medo de se transformar em um vampiro também. Nazuna garante que isso não vai acontecer, porque a pessoa tem que se apaixonar pelo vampiro para se transformar. Afinal, se depois de cada mordida os humanos se transformassem em seus descendentes, isso criaria muitos problemas para eles. Kou acha isso mais convincente. Como dizem os rumores sobre vampiros, Kou considera Nazuna uma vampira saudável e não encontra necessidade para fugir dela. Para refrescar o clima, eles saem. Do lado de fora, Nazuna pergunta como ele se sentiu em sua primeira noite fora. Kou pensa por um momento e percebe o quão calmamente foi. Sem ninguém para lhe dar ordens, ele se sentiu que podia fazer qualquer coisa. Ele quer que esse sentimento dure para sempre e pede a Nazuna que o transforme em vampiro. Nazuna começa a corar e o lembra que precisaria se apaixonar por ela, mesmo que Kou não entenda as coisas sobre o amor. Para viver uma vida noturna, ele vai cair apaixonado por ela. Nazuna diz a ele que não se importa com o que ele faz, porém em troca, todos os dias ela precisa do sangue dele. Kou concorda e depois disso Nazuna segura e voa para mostrá-lo a beleza de ficar acordado. À noite, no dia seguinte, Kou foge novamente. Ele se encontra com Nazuna e, conforme um acordo, oferece seu sangue. Porém, Nazuna fica sem graça e manda ele cobrir o pescoço, pois mesmo sendo uma vampira, ela bebe quando tem vontade. De lá, eles vão até a casa dela e ela bebe. No dia seguinte, Kou comprou 2 walkie-talkies de pulso porque estava ficando difícil de se encontrar com Nazuna. Ela se diverte ao ver isso, para ela é como um brinquedo de alta tecnologia.
Ela pergunta se Kou já usou isso antes. Ele fala pra ela que por volta dos 9 anos comprou 2 walkie-talkies. Ele manteve um com ele e o outro acima de uma caixa de correio. Ele esperou que alguém o pegasse e depois de alguns dias, o aparelho desapareceu. Ele tentou enviar algumas mensagens, mas não conseguiu e decidiu esperar que a outra pessoa desse o primeiro passo. Nasna fica tão triste ao ouvir a história que ri. Kou diz a ela para parar de zombar dele e entrega o walkie-talkie. Ele manda Nasna percorrer cerca de 150 metros, pois esse era o limite do alcance. Depois que Nasna sai, ele manda uma mensagem e felizmente está funcionando. Eles se reencontram e então Nasna leva Kou para sua escola. Sem ninguém por perto, esta é a primeira vez que Kou se sente tão aliviado e logo Nasna bebe seu jantar. No caminho de volta, Kou tenta enviar uma mensagem usando seu antigo walkie-talkie. Inesperadamente, a mensagem é enviada para uma garota chamada Akira, que aparece na sua frente. Ela é amiga de Kou, que estuda na mesma escola que ele. Todo esse tempo era ela quem o carregava. Kou fica surpreso e pergunta como ela conseguiu isso. Akira está confusa, porque viu Kou deixando o walkie-talkie acima da caixa de correio, pensando que ele queria brincar. Então ela esperou que ele desse o primeiro passo. Akira e Kou costumavam brincar juntos quando eram pequenos. No entanto, à medida que a aula avançava, eles tiveram que passar mais tempo estudando e eventualmente pararam de conversar. Akira, com um tom preocupado, pergunta se está tudo bem. Ela percebeu que há vários dias ele não ia à escola. Kou explica e conta a ela o que aconteceu com ele, e por causa disso, ele começou a não gostar da escola. Akira não disse mais nada e perguntou se amanhã eles poderiam se encontrar novamente nesse mesmo horário. Kou concorda, mas antes de sair, ele se surpreende ao vê-la com um uniforme escolar a essa hora. Akira explica que costuma acordar às 4 da manhã e prefere ir para a escola bem cedo. Mesmo sendo muito cedo, Kou não está em condições de dizer nada sobre isso. No dia seguinte, como prometido, eles se encontram novamente, mas ele é logo avistado por Nasna. Kou enlouquece e não sabe o que dizer. Ele está se sentindo como se estivesse trapaceando e se sente culpado. Porém, Nasna não fica brava e começa a provocar Kou por passar o tempo com outra garota. Akira pergunta sobre o relacionamento deles, e em resposta, Nasna explica que o relacionamento dela e de Kou está apenas fisicamente relacionado, e nada mais do que isso. Kou entra em pânico e a repreende pela maneira absurda de colocar as coisas. Akira, assim como qualquer ser humano normal, interpreta mal que eles estão namorando. Porém, Nasna fica sem graça e manda ela não relacionar tudo com amor. Ela demonstrou o que queria dizer anteriormente. Finalmente, Akira entende que Nasna é uma vampira. Depois que Akira sai para a escola, Kou e Nasna dão um passeio, e o garoto percebe que Nasna parece zangada. Ele pergunta se ela não gostava de que ele passasse o tempo com Akira. Nasna diz a ele que não está brava e simplesmente vai embora. Kou agora tem certeza de que ela está com raiva, então a segue. Ela o procura nos lugares onde se conheceram anteriormente, no entanto, ele não conseguiu encontrá-la, e enquanto subia as escadas, ele caiu e se machucou. Como o sol estava prestes a nascer, pela última vez ele manda mensagem novamente. Felizmente, dessa vez a mensagem foi enviada. Quando Nasna atende, Kou pede desculpas por ter visto um amigo em segredo e explica que ele realmente quer fazer as pazes. De repente, Nasna aparece e garante que não está com raiva, apenas um pouco irritada. Ela teme que, por causa de Akira, Kou pare de passear à noite e volte à escola. O garoto finalmente entende a situação e garante que não planeja voltar. Nasna percebe que tem sangue nos lábios dele e pergunta sobre isso. Kou conta que caiu e se machucou. Ela então olha mais de perto e, ao ver o sangue, ela não conseguiu se conter, então o beijou. Depois, ela simplesmente vai embora, deixando o rapaz em estado de choque. No dia seguinte, Kou, caminhando, vê um casal se beijando. Ele começa a corar ao lembrar do beijo do dia anterior. Ele então percebe que as pessoas que se amam são aquelas que se beijam. Ele sentiu uma súbita onda de confiança e acredita que pode virar um vampiro agora. Ele se encontra com Nasna e oferece seu sangue. Nasna se aproxima e bebe, no entanto, nada acontece. Kou está confuso e não sabe como isso é possível. Nasna explica que só porque se beijam não significa que estejam apaixonados. Afinal, não é assim que o amor funciona. Kou está arrasado, pois pensou que seria fácil. No dia seguinte, a caminho do encontro com Nasna, ele avista Akira. Ainda é meia-noite e ele acha incomum ela estar acordada a essa hora. Akira revela que ultimamente ela está tendo problemas para dormir e queria passear.
Cole a convida para ir na casa de Nasna e ela concorda. Eles chegam na casa dela e jogam videogame. Depois de Cole, Nasna pergunta a Akira se ela quer jogar e, se ela vencer, lhe oferece um beijo. Akira se assusta e recusa a oferta. Ela pergunta se era a mesma condição para Cole. Quando Nasna diz que sim, Akira fica em estado de choque e se pergunta o que esses dois fazem todas as noites. Como amiga, Akira diz a Cole que ela apoia muito o tipo de garota dele, mas não pode deixá-lo namorar uma vampira. Nasna corrige, dizendo que eles não estão namorando. Cole só quer se tornar o vampiro e ela quer o sangue dele. Então, depois de beber o sangue, ela manda os dois dormirem. Porém, Akira é contra a ideia e quer ir para a escola o mais rápido possível. Nasna avisa que está chovendo lá fora e que ela não vai fazer nada indecente. Por fim, Akira decide deitar-se, com a intenção de ir para a escola assim que a chuva parar. Porém, ela acaba dormindo 4 horas seguidas. Apesar de estar atrasada, é a primeira vez depois de tantos anos que Akira dorme bem. No dia seguinte, após uma derrota devastadora, Nasna está farta e decide ir para uma fonte termal. Depois de algum tempo tomando banho, ela recebe uma mensagem de Cole e se encontra com ele. Para o garoto, é a primeira vez que ele vê Nasna com cabelos soltos. Ele está corando e se pergunta se ele se apaixonou por ela. Então ele oferece seu sangue. Depois do banho, Nasna fica com muita fome e, sem demorar, começa a beber. Porém, ela acaba bebendo tanto sangue que Cole começa a ficar um pouco tonto. Eles encontram um hotel próximo e foram lá descansar um pouco. No entanto, não é o tipo de hotel que eles estavam pensando. Cole, depois de ganhar um pouco de força, ainda está confuso e se pergunta por que ainda não é um vampiro. Nasna novamente diz que ele só se sentiu atraído pela aparência dela. Não é amor, mas é 1 ou 2 passos antes. Depois de descansar um pouco, eles saem. Ao passarem pelas pessoas, Nasna começa a contar a Cole de quem ela já bebeu o sangue, mas Cole não gosta de ouvir porque sente um pouco de ciúme, pois quer que ela beba apenas seu sangue. Nasna percebe e começa a provocá-lo por isso. Ela garante que desde que o conheceu, ela só bebeu o sangue dele, pois é tão saboroso que ela simplesmente não se importa com o sangue de outra pessoa. De repente, surge uma dúvida e Cole pergunta como Nasna consegue sustentar sua vida, porque ou ela está com ele ou passa o tempo inteiro jogando. Nasna o leva para sua casa e explica que tem um negócio de serviços de dormirem abraçadinhos para clientes exaustos por trabalhar o dia inteiro. E depois de oferecer seus serviços, ela cobra 3.000 a 4.000 ienes, dependendo da duração, e também bebe seu sangue. Ela então faz uma demonstração e quando estava prestes a beber, a campainha toca. Ao verificar, Nasna fica preocupada ao saber que é seu cliente. Ela está preocupada porque depois de massagear Cole, ela ficou cansada e não tem forças para atender qualquer cliente. Porém, ela também não quer mandar a cliente embora, pois ela optou pela massagem mais cara. Por isso ela pede a Cole para atender a cliente e, em troca, vai lhe dar 2.000 ienes. Cole fica perdido ao ouvir essa quantia, pois para um garoto como ele é muito dinheiro. E ainda por cima, Nasna promete beijá-lo como recompensa adicional. Cole fica tentado pela oferta e concorda, porém não é pelo beijo, mas sim pelo dinheiro. Mesmo neste momento, Cole não se sente apaixonado por Nasna e ainda a vê apenas como uma mulher bonita ou um vampiro com quem tem um acordo. Cole convida a mulher para entrar, seu nome é Shirakawa. Depois de trocar de roupa, Cole começa a massagem. No início, Shirakawa suspeitou de Cole, mas à medida que a sessão continua, ela fica um pouco relaxada. Enquanto eles conversam, ela fica surpresa ao saber que é a primeira vez que o moleque faz isso. Cole explica que sua chefe está ocupada hoje e é por isso que ele está fazendo o trabalho em vez dela. Shirakawa não se importa porque todo o seu estresse desapareceu. Depois que ela sai, Nasna fica impressionada com o trabalho dele e o leva para uma festa noturna. No entanto, com todos os adultos por perto, Cole se sente um pouco desconfortável. Ele percebe alguns caras dando em cima de Nasna. Ele fica com ciúmes, mas tem medo de enfrentar os adultos. Do outro lado, Nasna percebe que Cole não vai ajudá-la. Então, diz aos rapazes que não está com ninguém e que pode ficar com eles se puderem pagar um suco. Ao ouvir isso, Cole fica um pouco chateado. Ele agarra a mão de Nasna e a leva embora. Depois que eles saem do local, Cole diz a Nasna que quer passar o tempo em uma piscina noturna onde não há multidão.
Nasna tem uma ideia maravilhosa. Ela então agarra Cole e o leva para a piscina da escola, onde ambos passam o resto da noite. No dia seguinte, enquanto procurava por Nasna, começa a chover e Cole espera a chuva passar. Enquanto esperava o temporal parar, ele vê uma garota chamada Seri rejeitando um homem, e logo a mesma garota se aproxima dele e o convida para sair. Mesmo ela sendo uma beleza, Cole recusa. Seri pega sua lata de refrigerante e começa a se afastar. Cole se sente indignado e começa a segui-la para trazer a lata de refrigerante de volta. Depois de algum tempo, eles acabam embaixo de uma rodovia. Cole pede para que ela devolva sua lata de refrigerante, porém, ela bebeu tudo. Em apenas um piscar de olhos, ela aparece em sua frente e o abraça. No momento em que Cole percebe o que está acontecendo, ela abre a boca e tenta beber o sangue dele, mas felizmente, Nasna chega bem a tempo e a impede, revelando assim que Seri também é uma vampira, e parece que Nasna e ela não se bicam. É legal que vampiros saiam casualmente com humanos, a menos que pretendam transformá-los ou matá-los. É por isso que Seri tentou atacar Cole anteriormente. Há um grupo de vampiros que notou Nasna quebrando as regras e decidiu lidar com o assunto com as próprias mãos. Apesar de tudo, Nasna não se importa com as regras. Ela luta com Seri para proteger Cole. No entanto, outro vampiro chamado Kabura aparece e leva Cole até um prédio na cobertura, onde estão outros 3 vampiros chamados Nico, Midori e Hatsuka. Sem perder tempo, Nico vai direto ao ponto. Ela diz a Cole para escolher qualquer um dos vampiros ali presente, e depois disso, aquele vampiro irá transformá-lo. E caso ele se recusasse a escolher, eles teriam que matá-lo, porque a política deles é garantir que a identidade dos vampiros não seja ameaçada. Cole entende a preocupação deles e escolhe Nasna. Todos eles ficam em choque, como se fosse um insulto à sua beleza. Nico diz que todos ali presentes são mais populares que Nasna. Não é como se Nasna não fosse uma beleza, é só que ela não é boa em assuntos românticos e não quer criar descendentes. Nico fez Cole sentar ao lado dela e diz a ele para esquecer Nasna. No entanto, os outros vampiros não gostaram que Nico se esgueirasse para fazer de Cole sua prole, e eles começam a brigar por isso. Apesar de todo o caos, Cole está firme em sua decisão de se apaixonar apenas por Nasna. Nesse momento, a mesma chega e ouviu o que Cole disse e começou a se sentir envergonhada. Depois de se acalmar, ela diz a Cole para voltarem. No entanto, antes de partirem, Nico diz para o menino virar o vampiro o mais rápido possível. Caso ele não se transforme no prazo de 1 ano, ele nunca se tornará um vampiro, o que por sua vez significa que eles não terão escolha a não ser matá-lo. Cole começa a surtar e pergunta a Nasna por que ela não contou isso a ele antes. Nasna pede desculpas, dizendo que esqueceu. Nasna de repente se lembra da recompensa que prometeu a Cole em troca de fazer a massagem. Ela o beija e depois sai voando, deixando todos sem palavras. No caminho para casa, Cole encontra Akira e conta a ele sobre o limite de tempo que lhe foi dado. Cole está em pânico e pede por ajuda. Akira o acalma e diz para ele se apaixonar o mais rápido possível. No dia seguinte, Cole se encontra com Seri. Ele começa a se lembrar do que aconteceu antes e tenta fugir. Seri o agarra e diz para ele se acalmar. Ela garante a ele que, ao contrário de antes, agora não se importa em matá-lo. Ela ficou sabendo da situação dele e de Nasna e por isso quer ajudá-lo. Com décadas de experiência, ela dá algumas dicas a Cole. Então, seguindo a orientação de Seri, Cole vai até a casa de Nasna para convidá-la a um encontro. No entanto, ela simplesmente recusa. Depois de bater a porta na cara dele, ela retorna ao jogo que estava jogando. Cole se sentiu desrespeitado e perguntou se o videogame era mais importante que sua vida, e ela responde que era óbvio. Cole furiosamente desliga o jogo e a arrasta para um encontro. De acordo com o plano dado por Seri, Cole primeiro a leva para ver um filme romântico. Olhando para o rosto da menina, dificilmente poderia adivinhar o quanto ela estava gostando. Após o término do filme, eles vão até um restaurante onde tomam café. Porém, no final, Cole volta para casa sentindo-se patético pela falta de progresso. Enquanto ele está deitado pensando no próximo plano, Nasna bate na janela, o chamando para fazerem a última parte do encontro. Ela agarra Cole e voa para o céu, para mostrar a ele como deveria ser um encontro.
No dia seguinte, a caminho de encontrar Nasna, Kou tem um encontro inesperado com seu velho amigo Mahiro. Já se passaram anos desde que eles tiveram uma conversa adequada. Kou, Akira e Mahiro eram grandes amigos quando eram pequenos, mas à medida que cresceram, suas turmas foram separadas. Eles tiveram que estudar mais e, eventualmente, pararam de conversar. Mahiro, sendo extrovertido, gosta de festejar e passar o tempo fora de casa, mas apesar disso, ele pede desculpas, pois houve momentos que os dois se notaram, mas não tiveram chance de conversar. Kou também pede desculpas e expressa o quanto adorou se reunir com ele. De repente, Akira aparece e diz que a conversa deles está a fazendo se sentir muito estranha. Eles compartilham um momento e Akira conta a Mahiro sobre Kou brincando com uma garota. Mahiro acha isso divertido, no entanto ele recebe uma mensagem de sua casa e antes de ir embora, avisa que adoraria sair assim novamente. Depois de se despedir de Akira, Kou se reúne com Nasna. Enquanto caminhavam, Seri avista Kou de longe e tenta abraçá-lo, mas inesperadamente ela recebe um chute de Nasna. Seri explica que ela não está ali para brigar e só quer passear. Nasna acha isso estranho, porque foi Seri quem disse que era contra vampiros e humanos sendo amigos. Com um tom triste, Seri diz a Nasna que ela tem razão, pois ela nunca poderá ser amiga de um humano. Depois que ela sai, Kou se aproxima dela. Ele percebeu seu olhar triste e pergunta se está tudo bem. Seri leva Kou para um karaokê próximo. Lá ela diz a ele que é muito popular dentre os homens e recentemente um deles está a perseguindo como se fosse uma aberração. Ela não quer problemas, mas se as coisas ficarem fora de controle, ela matará essa pessoa. Só então um cara chamado Akun está na frente da sala. Ele começa a bater na porta tentando chamar a atenção de Seri. Ela diz a Kou que esse era o homem de quem estava falando antes. Ela diz que é só acenar para essas pessoas que elas vão embora. Eles só precisam de atenção e fariam qualquer coisa por isso. Porém, a porta estava aberta e Akun entrou. Seri teve o suficiente, ela não pode permitir que sua privacidade seja violada e tenta atacá-lo, mas antes que pudesse machucá-lo, Kou o salva e foge, mas Seri logo os alcança. Seri deu o último aviso a Kou para não se intrometer em sua morte, mas quando Kou se recusa a sair da frente, ela o ataca. Felizmente, Nasna chega a tempo e bloqueia seu ataque. Ela diz a Seri que de jeito nenhum ela vai deixar Kou sair sozinho com uma aberração como ela. Nasna fica curiosa e pergunta a Seri por que ela está tentando matar um humano se ela sempre os transformou em vampiros. Com um tom curioso, ela pergunta se Akun é algo especial para ela. Seri finalmente revela seu amor pelo garoto. Não muito tempo antes, ela o conheceu perto de um parque, onde ele estava de luto por ter terminado com sua namorada. A princípio, ela tinha a intenção de transformá-la em seu filho. No entanto, à medida que eles continuam a se encontrar e conversar, ela percebe que ele não é como os outros humanos que ela transformou. Aos poucos, ela se apaixonou por ele. No entanto, ela simplesmente não podia confessar seu amor, já que é proibido para um vampiro e um humano terem um relacionamento, e ela também não quer que ele se transforme em um vampiro, porque isso estaria tirando tudo dele. Então, ela decidiu ficar longe dele e o abandonar sem nenhuma explicação adequada. No entanto, para Akun foi um choque. Ele não conseguiu entender o motivo pelo qual eles se separaram e tentou mandar uma mensagem para ela, e começou a segui-la para obter uma resposta adequada. No entanto, hoje ela simplesmente não aguentava mais e só queria acabar com isso logo. E Seri se emociona ao contar isso. Akun se aproxima e diz a Seri que cada vez que passou com ela foi cheio de alegria, e se o custo para sentir essa alegria pela vida inteira foi ele se tornar um vampiro, ele ficaria feliz em fazê-lo. Ele então estende a mão e Seri o morde. Com todos felizes, eles passam a noite inteira comemorando a ocasião. No dia seguinte, os negócios de Nasna vão mal. Muitos poucos clientes se candidatam a seu serviço. Então, para compensar, ela envia Kou para encontrar alguém que parecesse cansado. No caminho, Kou avista uma mulher chamada Anko, que está sozinha e também parece cansada. Ele se aproxima dela e faz o possível para não parecer desconfiado e pergunta se está tudo bem. Anko se levanta e pergunta se ele está tentando dar em cima dela. Eles vão até um restaurante próximo, onde Kou entra em pânico e explica que não tinha a intenção de flertar com ela. Ele explica que estava apenas procurando clientes em potencial a pedido da sua chefe.
Anko, ao saber da idade de Cole, questiona o porquê alguém como ele, menor de 18 anos, trabalhar fora do horário legal, porque de acordo com a legislação trabalhista, ela pode denunciar o chefe dele, e Cole entra em pânico, mas felizmente, Anko estava apenas brincando. Ela entende que se um garoto trabalha até tão tarde, ele deve ter seus motivos. Anko revela que é uma detetive particular e costuma lidar com casos interpessoais como assassinato, casos e pessoas desaparecidas. Ela pergunta a Cole se ele costuma ficar acordado durante esse horário. Depois que saber que sim, Anko mostra a ele uma foto de uma pessoa desaparecida. Cole entra em pânico ao perceber que é a Kun. Com um tom de medo, ele diz que não conhece essa pessoa, porém, Anko percebe uma mudança repentina em sua expressão e o puxa para mais perto. Ela o ameaça para contar o que ele sabe, mas de repente ela recua e pede desculpas por assustá-lo. Antes de sair, ela paga a conta e diz a Cole para contatá-la caso obtenha alguma informação. No entanto, ela não planeja deixá-lo tão cedo. Ela suspeita que Cole sabe de alguma coisa e a partir de agora vai ficar de olho nele. Alguns dias depois, Cole se encontra com Akira e Mahiro para passarem algum tempo juntos como haviam prometido antes. Eles entram na escola e começam a desvendar todos os mitos sobre as lendas urbanas em torno das escolas, tipo aqueles que ficam na frente de um espelho e chamam um determinado nome 3 vezes para ver se alguém virá, ou vão até a sala de música para ver se o piano está tocando sozinho. Mas, como esperado, tudo não passava de rumores. Depois de terem desvendado todos os mitos, Mahiro pergunta se eles sabem sobre o professor que desapareceu daquela escola há mais de 10 anos. Tanto Akira quanto Cole sabem disso, afinal, ainda é um assunto quente que os alunos discutem. Mahiro ficou curioso sobre o caso e fez algumas pesquisas adicionais. Ele descobriu que corre o boato de que o mesmo professor aparece na sua sala de aula à noite, esperando para devorar os alunos. Akira e Cole não estão convencidos e acreditam que se trata apenas de uma história falsa, como as lendas urbanas. Porém, depois de muita persuasão de Mahiro, eles decidem verificar a sala de aula. Ao abrir a porta, o suposto professor está na sala. Todos ficam paralisados de medo e não se movem 1 centímetro. O professor se aproxima deles com raiva, pois esteve reprimindo sua fome durante todos esses anos. E hoje, quando ele poderia ter sido libertado, eles estragaram tudo. Ao ver uma garota, ele não resiste mais e com sua velocidade insana agarra Akira. Mahiro tenta libertá-la e diz a Cole para ajudar. Porém, Cole entra em pânico ao perceber que o professor é um vampiro. Ele volta a si e com todas as suas forças bate no professor com uma cadeira. Quando eles estavam prestes a correr, inesperadamente, Anko aparece das sombras. Ela oferece seu sangue e o professor a ataca. Porém, depois de beber, ele começa a vomitar porque o gosto é horrível. Anko tinha um caso sobre o professor e estava pesquisando sobre ele. Ela revela que o professor, sem saber, se apaixonou por um vampiro e depois que ele foi transformado, ele não conseguiu aceitar sua realidade. Desde então, ele não bebeu uma única gota de sangue, mas hoje, ao ver humanos, ele não conseguiu resistir aos seus impulsos e atacou. Anko entrega ao professor um anel de prata que surpreendentemente o machuca. À medida que o sol nasce, o professor vira cinzas. Depois disso, Anko agarra a gola de Cole e diz que ela o seguiu depois do encontro anterior. E agora sabe que ele está se encontrando com um vampiro e tentando se tornar um deles. Ela avisa para ficar longe para o seu próprio bem. Antes de sair, Anko dá a eles um cartão de visita, caso eles queiram compartilhar alguma coisa. Depois de se despedir dos amigos, Cole vai até a casa de Nasna e conta tudo a ela. Ele teme que ela possa se transformar em uma vampira psicopata como o professor, porém ela garante que não fará isso, porque todos os dias ela recebe uma dose saborosa de sangue. Eles vão para fora. Durante isso, Nasna pergunta a Cole se ele vai desistir da ideia de se tornar um vampiro por causa da detetive. Cole garante a ela que não vai fazer isso. No entanto, ao ver que Anko foi facilmente capaz de matar o vampiro, ele teme que ela venha atrás de Nasna e os outros vampiros. Nasna parece um pouco preocupada ao saber que humanos encontraram uma maneira de matar vampiros, afinal, vive há décadas, mas ainda assim, não havia encontrado alguém com essa habilidade. Apesar disso, ela garante a Cole que tudo vai ficar bem.
Antes de partir, ela bebe o sangue dele e ambos seguem caminhos separados. No caminho, Mahiro se aproxima de Kou. Depois de conversar com Anko, ele diz a Kou para não se tornar um vampiro. Ele não quer ver seu amigo se transformando em um monstro como viram antes. Mahiro então o aconselha para não ter pressa para tomar essa decisão. No dia seguinte, antes de sair para encontrar com Nazuna, Kou está em casa se perguntando se deveria desistir ou não. Nazuna então surge e entra. É a primeira vez que ela entra no quarto de um menino e começa a vasculhar o lugar. Kou conta a ela sobre sua interação com Mahiro. Nazuna pergunta se ele está tentando desistir. O garoto revela que desde que conheceu a detetive, ele ficou confuso. Ele quer aproveitar a liberdade da noite, mas também teme o que a detetive pode fazer com ela e os outros vampiros. Depois de ouvir isso, Nazuna diz a Kou que mentiu para ele. Durante décadas, ela foi uma vampira, mas só se sentia solitária e nada mais. E sempre que ela sai com ele, ela só mostra o lado bom. Mas na realidade, se ele se transformar em um vampiro, ele só se sentirá solitário. Depois de contar isso, Nazuna está prestes a ir embora, mas antes disso, Kou tenta impedi-la. Ao se aproximar, ele tropeça, a cadeira bate na mesa, o controle remoto cai, a luz se apaga e depois disso, como qualquer filme romântico, ele convenientemente cai sobre ela. A princípio, quase parece que Nazuna ia beijá-lo, mas ela apenas acaba bebendo seu sangue. No dia seguinte, Kou se encontra com Anko e pergunta o quanto ela sabe sobre ele. Ela diz que pesquisou e sabe quando e onde ele conheceu Nazuna. Anko também sabe que Kou está em uma situação muito difícil. Se ele não se tornasse um vampiro, seria morto por eles. E se ele de alguma forma se transformar em um, ela o matará impiedosamente. Com tudo isso, ela deixará que ele tome a decisão. Mas ela promete a ele que se o mesmo escolher permanecer humano, ela o protegerá e em troca matará todos os vampiros. Kou, apavorado, diz a ela que nem todos os vampiros são maus e que ele não vai ficar do lado dela. Sem outras opções, Anko pega o telefone e liga para o 190, explicando para a polícia que tem um estudante brincando tarde da noite e teme que ele possa fazer algo prejudicial a si mesmo. Então eles precisam vir o mais rápido possível. Kou foge, pois está com medo de que se a polícia o pegar, ele nunca mais poderá fugir à noite. Ele chega em um parque e se esconde. Lá, Hatsuka aparece de repente. De lá, eles vão até a casa dele. Mesmo que Hatsuka se pareça com uma menina, na verdade, Hatsuka é um menino, o que foi uma surpresa chocante para Kou. Hatsuka conta a Kou sobre a briga que está acontecendo entre Nico e Nazuna. Isso porque Nazuna tentou convencer os vampiros a não matarem Kou, mesmo que ele não se torne um vampiro. Nico, por sua vez, está muito zangada, pois é o oposto do acordo feito anteriormente. Hatsuka então propõe que se Kou quiser, ele pode se apaixonar por ele e facilmente o tornar um vampiro. Mesmo sabendo que não vai se apaixonar por um cara, Kou ainda pergunta por curiosidade como isso é possível. Hatsuka explica que ele pode fazer lavagem cerebral nos humanos e fazê-los pensar que se apaixonaram por ele. E assim como fez com aqueles humanos, pode fazer o mesmo com ele. Kou recusa porque está determinada a se apaixonar por Nazuna. Antes de Kou partir, Hatsuka o lembra de se apaixonar rapidamente, ou então ele nem sabe o que Nico faria se estiver com raiva. Kou concorda e vai procurar Nazuna. Por outro lado, Nazuna teme que Kou possa ficar com raiva depois que ela mentiu para ele que sabe como se divertir à noite. Kou finalmente a encontra. Ele conta que deseja se apaixonar por ela e o quanto adora o tempo que passam juntos. Ao ouvir tudo isso, Nazuna apenas o agarra e beija e promete que a partir de agora, ela também vai fazer com que ele se apaixone por ela. Amigos, Kou irá se apaixonar por Nazuna e se tornar um vampiro? Por qual motivo Anko está tão determinada a caçar os vampiros? O que aguarda nosso casal nessa jornada de 1 ano? Descobriremos isso e muito mais assim que a segunda temporada for lançada. Mas me diz aí embaixo nos comentários o que achou dessa primeira temporada. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, vocês não têm noção, galera, eu agradeço muito. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!